de Efésios, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Tome teu assento e preste a tua atenção, porque eu quero compartilhar algo muito especial da parte de Deus, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos. Deus tem mexido comigo, feito entender coisas muito importantes acerca desta palavra. Eu tenho lido um versículo bem conhecido dos nossos irmãos, leitores de Bíblia, simpatizantes do Evangelho, onde o apóstolo Paulo está escrevendo na carta aos Efésios, uma carta onde ele escreve muitos conselhos, muitos ensinamentos. Na verdade, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação peculiar pelas igrejas onde ele constituiu com muito labor, com muita luta, com muitos desafios a ser superados. E ele não apenas lançava, não apenas estruturava aquela igreja de inicial e deixava eles viver a sós. Não, ele tinha uma preocupação de, às vezes, trancafiado numa prisão, mas escrevia cartas para aconselhar, para instruir. Porque, de fato, o que o coração do apóstolo Paulo está revelando, que a preocupação principal dele não era em apenas ter um aumento de quantidade na igreja, mas ele queria ver aquela igreja crescendo em maturidade, uma igreja sadia, entendendo os princípios da fé, porque os desafios eram constantes às igrejas primitivas. Muitos se infiltraram para tentar implantar heresias, tirar eles do foco principal, que era Cristo. E Paulo tinha essa preocupação de fortalecê-los na fé, firmá-los na palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai escrever coisas muito importantes, se não vejamos. No capítulo 1, ele vai escrever e falar sobre as bênçãos de Deus provenientes de Cristo Jesus, dentre as quais ele destaca a salvação, bem como também o Espírito Santo como o penhor da nossa herança. No capítulo 1, versículo 13 e 14, ele vai escrever, dentre outras bênçãos provenientes da parte de Jesus. O capítulo de número 2, ele abre um leque de revelações, discutindo acerca da salvação pela fé. O versículo de número 2, o versículo de número 8, o capítulo de número 2, ele vai dizer que pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ele está dizendo que o homem não consegue comprar a salvação, não consegue adquirir por conta própria a salvação, mas a salvação é gratuita, é pela graça e é o dom de Deus. Não há merecimento do homem, mas é um presente de Deus para a humanidade. Glória a Deus por isso. O capítulo 3, ele vai deixar à parte um espaço da sua carta para a defesa do seu ministério. Porque, como eu já tinha falado, alguns se infiltraram na igreja para falar da veracidade da mensagem de Paulo, dizendo que Paulo não estava falando toda a verdade, que havia muitas discordâncias, enfim. Eles tentavam desmoralizar o ministério de Paulo, e Paulo então vai à defesa do seu ministério e vai dizer assim: não foi eu que me nomeei para ser ministro, não fui eu que me ungi com óleo, me separei para ser apóstolo, pregador do Evangelho, mas eu fui escolhido por Deus, eu fui chamado por Deus. Glórias a Jesus. E o versículo 7 do capítulo 3 ele diz: eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Ele está dizendo: eu não merecia ser ministro, mas eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas a graça me alcançou. Eu não sei o que Deus viu de especial em mim, na verdade não tinha nada de especial, mas a graça de Deus me escolheu, a graça de Deus me separou, e eu fui feito ministro do jeitinho. O capítulo número 4, ele vai falar de um assunto bem relevante e importante também para os nossos dias. Ele fala sobre a unidade da fé. Ali ele vai usar a igreja como um tipo de corpo, e ele diz que o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. E ele diz que esse corpo só pode andar bem ajustado
Ele está dizendo que a mão depende do braço para funcionar. Ele está dizendo que o pé precisa da perna para funcionar. E um corpo bem ligado, bem ajustado, no mesmo propósito, ele desenvolve. Ele está dizendo que a igreja é um corpo onde todos precisam dos membros nos seus devidos lugares, exercendo as suas devidas funções. De fato é que você pode encontrar alguém na rua caminhando com uma prótese na sua perna, uma prótese no seu braço, mas você não vai ver um corpo andando aí só a mão, só a perna, mas a mão está andando sozinha, o corpo ou o pé está andando sozinho. Não anda se não tiver a necessidade de estar ligado no corpo. Então nós não somos autossuficientes, dependendo do corpo, estar ligado no corpo. Não seja como os desigrejados que não pensam na igreja, que não precisam da igreja. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar congregados no corpo, precisamos estar ligados no corpo, precisamos exercer função ligada no corpo. O corpo bem ajustado, ele desenvolve pela graça do Senhor. O capítulo de número 5, ele vai falar sobre um assunto muito sério, ele vai falar sobre a santidade cristã que se opõe aos costumes dos gentios. Dentre algumas coisas, ele vai falar no versículo 25: deixai a mentira, falai a verdade. O versículo 28, aquele que curtava, não curta mais. Ele está dizendo: nós não temos as mesmas práticas dos gentios, daqueles que estão distanciados de Deus. Se nós somos o corpo de Cristo, se nós professamos uma fé em Cristo Jesus, as nossas práticas são mudadas, são transformadas. O nosso caráter é moldado como o caráter de Cristo. Agora, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que curtava, não curta mais. Essa é a santidade cristã. É uma identidade do crente. Glória ao Senhor. Ele vai adentrando no capítulo de número 6, falando sobre os deveres domésticos. Ele vai falar sobre os deveres dos pais, os deveres dos filhos, os deveres do servo, do escravo, dos senhores, e ele vai tratar de assuntos acerca disso. Mas quando ele está indo para as suas considerações finais da carta, na verdade o seu epílogo, quando ele está nas últimas saudações, ele respira, parece que eu vejo ele respirando e pensando no que vai escrever, e ele escreve o que nós lemos aqui no começo. No demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. A palavra no demais está dizendo finalmente, irmãos. É como se ele dissesse: eu queria chegar nesse ponto, eu precisava chegar nesse conselho, eu precisava falar isso para vocês. Eu ensinei tantas outras coisas, eu vos escrevi tantos outros conselhos, mas eu finalizo dizendo para vocês: buscarem o poder de Deus, a força que vem de Deus. Glória a Deus. Paulo estava indicando para aquela igreja e trazendo uma indicação também para nós de que nós somos seres humanos fadados ao fracasso, fadados às canseiras desta vida. Muitas das vezes nós enfrentamos os nossos altos, mas também enfrentamos os nossos baixos. A vida cristã é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima dizendo: ufa, que coisa boa, olha onde eu cheguei. Mas uma hora a roda gira e você está lá embaixo dizendo: olha onde eu cheguei. A vida cristã é assim, é feita de desafios, alternados os momentos. E Paulo está dizendo: vocês não são autossuficientes. Embora vocês conheçam a palavra, embora eu tenha conselhos para vos dar, vão enfrentar momentos difíceis na trajetória. Vocês vão ser desafiados pelas circunstâncias, pelos momentos, pelos reveses, pelas perseguições, pelas angústias, coisas que minarão a vossa fé e a vossa força. Alguém que estava corajoso diante de uma perseguição, a coragem vai embora.
E o conselho dele é para que quando alguém está em fraqueza, não saia da igreja, não largue o ministério, não largue os trabalhos, não largue o casamento, não largue os filhos, não largue o emprego. O que fazer na fraqueza? Buscar uma força maior do que a tua. Entender que tem um poder maior do que o teu. Você tem no teu braço, é uma força maior do que você tem nas suas influências, é uma força maior do que você encontra na mão dos seus pais, é uma força maior do que você encontra na mão do teu pastor, uma força que vem do alto, uma força que te faz sobressair em tudo. Quem está escrevendo e aconselhando a igreja aos Efésios é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diante de uma ótica humana, foi fracassado no seu ministério, porque foi um homem que chega no final da sua carreira, abandonado, dentro de uma prisão, sentenciado à morte, esperando ser decapitado, sem amigos, um homem que ajudou a tantos, que levantou tantos, que ombreou tantos, que aconselhou a tantos, está sozinho numa masmorra. A sua última carta, de 2 Timóteo, ele está escrevendo pedindo visita, ele está pedindo ajuda, ele está dizendo: Timóteo, pega o irmão Marcos me visitar, trazer minha capa, evangelho, trazer meus livros. Ele está dando a indicação de que ele está sozinho, abandonado, sem ninguém para ajudar. Diante de uma lógica humana, o final do ministério dele é um ministério fracassado. Porque a gente tem uma ideia de que sucesso é rodeado de amigos, sucesso é ter condições financeiras boas, sucesso é ser querido, sucesso é ser influente. Mas o final da carreira de Paulo, por uma lógica humana, é desastroso. Desastroso. Mas ele consegue olhar para toda aquela situação, olha para o alto, olha para si, olha para tudo que ele fez pelo ministério, bate no peito e diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Ele está dizendo: eu não sou derrotado, eu não sou fracassado, eu não estou colocando ponto final e derrota na minha vida, não. Para onde eu irei, eu adquirirei uma coroa da justiça. O ministério do apóstolo Paulo, escute isso, foi todo exercido em fraqueza. Todo o ministério de Paulo foi exercido em fraqueza. Se não vejamos, já no início, quando chamado por Deus, lá veio uma cegueira, não está vendo nada, e precisava de alguém para pegar na mão, para conduzir para onde ele ia. Dependia de alguém para orar por ele, para as escamas saírem dos olhos. Ele teve o ministério todo em fraqueza, porque todo o ministério dele foi em torno de perseguições. Perseguia. Aquele que perseguia antes, agora se torna perseguido. Ele entrava em determinados lugares, não era bem aceito. As pessoas lhe expulsavam da cidade. Teve uma feita que ele entra numa cidade e ele é apedrejado por causa do evangelho. Alguém disse: tu não vai parar, tu não vai calar a boca, eu preciso pregar. Tu não vai parar de pregar, não, eu preciso pregar. Pegaram ele, levaram para a porta de uma cidade, pedra nele, pedra. Olha assim, a gente sai de britinha aí só para aposentar a pedra mesmo. Alguém disse: pode parar de apedrejar, porque o senhor está morto. Alguém olha nele todo sangrando, respirando fraquinho, quase morrendo. O diabo do camarote olhando e dizendo: esse não prega mais, esse não se levanta mais, acabou o ministério, acabou a carreira dele, até ele foi. Mas
de repente, aí ele começa a mexer o dedo, mexe uma mão, mexe uma perna, não sabe dizer o que está acontecendo, ele está se mexendo, ele está vivo, aleluia, mas vai aprender a lição, sobreviver, mas vai aprender a lição, e de repente ele se levanta, sai trabalhando, mas a Bíblia diz que ele continua a pregar, continua a ensinar, Como explicar? Aonde está o segredo do apóstolo Paulo? Quem pode explicar para nós? Aquele homem tinha tudo para desistir. Aquele homem tinha tudo para dizer: não é para mim esse chamado, não é para mim o ministério, eu sofro demais pela causa, a causa é pesada para mim. O capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, de 2 aos Coríntios, ele faz uma lista grande, ele usa vários versículos para identificar os problemas do seu ministério. Ele vai dizer: muitas vezes eu sofri pelo ministério, fui apedrejado várias vezes, fui açoitado várias vezes, muitos naufrágios, vários perigos de morte nas mãos dos salteadores, nos perigos de deserto. Ele vai dar uma série, uma listagem de dificuldades, de perigos que ele correu pelo ministério. Ele vai dizer: em várias prisões, em fome, em nudez, eu tinha talvez tudo para desistir. Alguém diz: por que tu não desistiu, não? Por que tu não desistiu? Tu passou fome pelo ministério, Paulo? Por que tu não desistiu? Tu apanhou pela causa, Paulo? Por que tu não desistiu? Como tu conseguiu sobressair a tudo isso? Se para nós o motivo das coisas que Paulo já passou, nós desistiríamos. Se você apanhar, se alguém dizer assim: eu vou te bater porque tu é crente, tu apanhar todo dia, tu não vai ser na igreja. Porque nós, irmãos, uma coisa eu abro um parênteses para dizer que como nós somos estranhos. Porque o que nos atrai para dentro da igreja são momentos de fraquezas. As coisas não estão bem lá fora, que a gente está sofrendo no casamento, enfermidade, enfim, alguma coisa ruim está acontecendo que deixa nós impossibilidade de vencer, fraqueza. Para onde a gente corre? Para a igreja. É isso. Todos nós somos atraídos para esse lugar, não por causa de Cristo, por causa de nós mesmos. Para adquirir um conforto, uma vitória, uma resposta, uma ajuda de Deus. Viemos em fraqueza para a igreja. Viemos em fraqueza para a igreja. Mas os mesmos que vieram fraqueza para a igreja, vem aqui: Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus dá um bom casamento, Jesus dá uma boa família. E o primeiro que vem em fraqueza, agora não veio a paz do Senhor, do pastor, no final do culto. Não vamos ler. A primeira luta, o crente já pensa: estou fraco. Quando o crente está fraco, aqui dentro, a primeira coisa que ele pensa é sair para fora, sair da igreja. A fraqueza nos atrai, mas a fraqueza aqui dentro nos afasta. Que negócio estranho é esse? Que negócio estranho é esse? Paulo tinha tudo para desistir, porque o ministério dele foi exercido em fraqueza. Onde estava o segredo dele? Como ele conseguia resistir? Como ele conseguiu sobressair? Como conseguiu chegar nos últimos dias da sua vida sabendo, irmão? Alguém diz assim: Paulo, tal dia na semana que vem tu será decapitado. Vamos te decolar, ficar com a cabeça. O cara consegue dizer assim: tem uma semana aí para ser decapitado? Tem. Eu vou escrever umas cartas para a igreja e dizer para os irmãos continuar comigo. Ele escreve a carta espiritual, se ele pensa na cadeia dizendo: irmão, se alegre no Senhor. Como tem alegria numa cadeia? Como tem uma alegria quando as condições são zero? A possibilidade de vitória não tem. Qual o segredo desse homem? Qual o segredo da persistência, da perseverança, do sucesso de Paulo ministerial, ao ponto de hoje nós olhamos para Paulo e dizer: João de Deus. Qual o segredo dele? Qual o segredo de um
dizendo: vamos lançar eles no cárcere. Então lança Paulo e Silas todo ferido, todo machucado no cárcere. Havia 2 tipos de cárcere na cidade, ou na prisão de Filipe, que era o cárcere exterior, que tinha janela, entrava o arzinho do dia, dava para ver o sol e as pessoas lá fora. Mas havia a outra prisão, que era o cárcere interior, no meio da prisão, que era escuro, úmido. Historiadores vão dizer que era normal pessoas não durarem muito tempo ali e serem acometidas de enfermidades como pneumonia, tuberculose, por causa da umidade, aquele lugar úmido. Outro mais Paulo e Silas, abertos seus lombos pelos chicotes, pelas varas que apanharam. Olha a situação que eles se encontraram. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam ao Senhor. Mas isso não nos impressiona, eles orarem ao Senhor diante daquela situação. Porque é o que nós dizemos quando estamos em fraqueza. Quando estamos numa situação difícil, a tendência é orar. Até ateu, diante da morte, peça socorro para Deus. Normal orar numa situação dessa. O que não é normal é cantar. Porque a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Agora eu te pergunto: você já cantou com dor? Você já cantou? Dá um chute com o dedinho na quina do sofá e sai cantando glória, aleluia, no bico. A tendência é lá: Jesus me ajuda, está lá com a dor de barriga, com a dor de cabeça, e já vai chorando: oh, me ajuda. A gente pede socorro, orar, mas cantar a gente não canta. Que segredo é esse? Como cantar diante de uma situação precária, extrema daquelas, onde está talvez alguém se incomodava com o meu querer saber. Talvez alguém chegue diante de Paulo: qual é o segredo? Por que as tuas falas que diz que nada te separará do amor de Deus? Benjamin aqui falou: não, na perseguição, lá no peito, a espada, perigo, nada te afasta de Deus, Paulo. Nada. Glória. Que segredo é esse? Porque muitas das vezes eu preciso desistir, Paulo, e você, nada te afasta de Deus, nada. Porque eu aprendi a ter fartura, mas também aprendi a ter escassez. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele dá, eu sirvo a Deus pelo que é. Eu não tenho segredo. Vou abrir outro parênteses para dizer para você: não sirva a Deus, não sirva. Eu sei que a ideia inicial de nós virmos para Cristo é por nós mesmos, é por nós mesmos. Ninguém vem aqui: eu estou amando tanto a Cristo que eu vou ser crente. Não, você venha para cá atraído por teu desejo, pela sua vontade, uma ajuda para ti. Mas aqui você encontra um Jesus que, além de te ajudar, você começa a admirar que Ele é muito mais do que milagre. Você se apaixona por Ele. Mas Ele te ensina nesta noite: não sirva a Deus pelo que Ele tem para dar. 2 perigos você corre quando serve a Deus pelo que Ele tem para dar. Primeiro, é de você receber o que Ele tem para dar e virar as costas para Ele. Esse é o primeiro perigo. E tem gente que vem pelo que Ele tem para dar, ganha, vira as costas para Deus. Porque Ele veio para Cristo pelo que Deus tinha para dar. Segundo perigo do porquê nós servimos a Deus, do que Ele tem para dar, é de nós receber o que Ele deu para nós. Nós recebemos e saímos. Aliás, inverti. O segundo é de você não receber. O primeiro você recebe e vira as costas para Ele. O segundo você não recebe. Eu vim para a igreja e Deus não está me dando. E você se frustra com Deus. E às vezes havia até uma Deus. E assim: Deus não existe porque não me deu. Existem perigos. Esses 2 perigos são iminentes quando você serve a Deus pelo que Ele tem para dar, pelo que Ele tem só para te oferecer. Então não sirva a Deus por isso. Qual o segredo do apóstolo Paulo? Alguém diz aí, Paulo, me diz o segredo. Como você vence essas lutas? Como você sobressai? Aonde está a tua força, ó virtude? Eu vejo você apanhando, mas você está pregando. Eu vejo você sendo perseguido, mas você está pregando. Eu vejo você sendo injuriado, mas
4, versículo 13, para cá do Filipenses, ele revela esse segredo. Ele sabe por que eu consigo? Porque, Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo vai dizer: eu não consigo com o meu braço, eu não consigo com a minha inteligência. Paulo, mas tu é tão inteligente, tu estudou os pés de Gamaliel, tu é letrado. Sim, eu achava que eu era, mas pelo conhecimento de Cristo, joguei tudo que eu tinha fora, joguei tudo por esquerdo. Como pode Deus? Não vale nada. Antes de Cristo, o que eu tinha não vale de nada. Eu troquei tudo pelo conhecimento de Cristo, Jesus. O que ele tem para mim é melhor. O que ele tem para mim é melhor. O que ele tem para mim é melhor. Eu profetizo na tua vida o que Deus tem para ti é melhor. Eu quero revelar um segredo ao apóstolo Paulo. E se você entender esse segredo, você nunca mais sairá da igreja. Aleluia! Aleluia! Pela palavra de Deus, nunca mais sairá da igreja. Olha, está se arrastando dentro da igreja. No culto animado, você é o que está mais precisando de uma resposta de Deus. Deus vai falar com um monte de gente, vai falar contigo, mas tu vai sair com crentes da igreja sem murmurar. Se você entender esse segredo, eu quero que você abra comigo a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, e a partir do versículo 7. Eu me detenho em 3 versículos e eu oro por vocês. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Quem tiver a Bíblia já acompanha isso aqui, é interessante demais. Isso aqui está revelando por que aquele homem sobressaía. Isso aqui está nos revelando qual é o segredo daquele ministério tão expressivo de Paulo, que exerceu todo o ministério dele em fraqueza, mas sobressaiu em todas elas. Vai revelar o segredo, porque nós temos uma concepção para nós, que a nossa vida cristã está boa, temos Deus na nossa vida, quando temos uma boa casa. A teologia da prosperidade está ensinando muitos isso, está carregando uma multidão de crentes fora do conhecimento da palavra. Você só é vitorioso quando constitui, quando adquire, quando vence. Quando você está no auge, tem saúde, uma boa casa, a família conta no banco, é Deus na tua vida, servo de Deus. E Paulo está mostrando totalmente diferente para nós. E na verdade, quando nós somos cheios de Deus, é quando nós nos esvaziamos totalmente de nós. Aleluia. E o que é esvaziar totalmente de nós? Não ter capacidade para lidar com as nossas emoções, não ter capacidade para resolver os nossos problemas, não ter capacidade de reverter o cenário da nossa situação. É esse nós. Eu não consigo. Deus está dizendo: é a hora que eu demonstro, é a hora que eu me manifesto, é a hora que eu mostro que eu sou Deus na tua vida. Você é cheio de Deus, irmão, só quando você não tem nada de ti mesmo. Porque a Bíblia diz: você não é cheio de Deus quando as coisas estão bem. É uma consequência de resultados, de coisas, mas você é cheio de Deus quando você não tem nada de Deus. Aleluia! Paulo entendeu o segredo. É por isso que ele consegue dizer: na minha fraqueza eu sempre fui cheio de Deus. Capítulo 12, versículo 7 diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aqui Paulo está manifestando uma das suas fraquezas, um espinho na carne, que a Bíblia não nos deixa claro a saber o que era. Possivelmente uma enfermidade do apóstolo Paulo, mas aquilo prejudicava, perturbava, incomodava ele, e ele foi orar a Deus. E a Bíblia diz no versículo número 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim. Ele ora 3 vezes pedindo: Deus, me ajuda aí, eu não aguento mais.
Os judeus não têm por tradição orar 3 vezes a mesma oração, a não ser que seja no auge do sofrimento. O próprio Jesus, no jardim de Getsemane, orou a mesma oração 3 vezes ao Pai. Mas eles não têm por costume orar, a não ser que exceda a necessidade. Ele ora 3 vezes.